Em 2023, 27,6% dos domicílios brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, o que corresponde a cerca de um quarto dos lares do país. A insegurança alimentar grave foi mais expressiva nas áreas rurais, com 12,7% dos domicílios, em comparação com 8,9% nas áreas urbanas. A prevalência da subnutrição no Brasil diminuiu de 4,2% em 3 anos, 2022 para 2023, para 3,9% no terceiro ano, 2021 até 2023. Os índices de insegurança alimentar têm apresentado incrementos desde 2017, principalmente devido a investimentos em programas sociais e recuperação econômica. O desperdício de alimentos é um fator potencializador da insegurança alimentar e da fome no mundo. Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, mais de 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada a cada ano entre as fases de pós-colheita e a venda no varejo. As maiores causas de desperdício de alimento é a ineficiência no transporte dos alimentos, embalagens inapropriadas para comida, descarte incorreto de certos alimentos, burocracia em centros de armazenamento e a falta de informação sobre o condicionamento de alimentos. Todos esses fatores levam ao uso intensivo da terra e à poluição dos recursos hídricos e podem ser causados por diversas atividades, como a agricultura, o descarte irregular de resíduos e o desmatamento. Na agricultura, o uso de fertilizantes químicos, agrotóxicos, como pesticidas, inseticidas e herbicidas, e o cultivo intensivo podem poluir o solo e degradar a sua estrutura. O descarte irregular de lixo, esgoto e resíduos industriais pode poluir os recursos hídricos. O desmatamento contribui para a poluição dos recursos hídricos. Com isso, afeta o nosso meio ambiente. Tá, mas como ocorre a poluição de recursos hídricos? A poluição hídrica é causada principalmente por atividades antrópicas, como o descarte irregular de resíduos industriais, lixo e outros dejetos urbanos, resíduos decorrentes da atividade agrícola, industrial ou da mineração, vazamento de combustíveis de embarcações e desmatamento. A poluição dos recursos hídricos pode causar contaminação do nível freático e de outras fontes de água, o que pode levar à proliferação de doenças como a hepatite, a cólera e a leptospirose. Se o desperdício de alimento fosse um país, seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa, depois dos Estados Unidos e da China. O desperdício de alimento ocorre em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o campo até o prato. No campo, muitos alimentos são desperdiçados por não atenderem aos padrões estéticos ou de tamanho exigidos pelo mercado. No armazenamento, no processamento e no transporte, os alimentos podem se deteriorar por falta de infraestrutura adequada ou por falha na logística. Nas superfícies comerciais, os alimentos podem ser jogados fora por excesso de oferta, por proximidade do vencimento ou por danos na embalagem. E nas casas dos consumidores, os alimentos podem ser desperdiçados por compras excessivas, por má conservação ou por hábitos inadequados. O desperdício de alimentos também pode causar impactos ambientais no Brasil. A emissão de gases do efeito estufa são causados principalmente por alterações de uso da terra, que em 2021 responderam por 49% das emissões brutas. Agropecuária, que em 2021 respondeu por 25% das emissões brutas. Energia e processos industriais, que responderam por 22% das emissões brutas. Resíduos, que responderam por 4% das emissões brutas em 2021. Além disso, o desperdício de alimentos pode contribuir para a insegurança alimentar, a fome e a pobreza. As consequências do desperdício de alimentos são diversas e negativas. Além de representar uma perda econômica e social, o desperdício de alimentos contribui para a escassez de recursos. Cada fase da produção agrícola incrementa o custo ambiental dos alimentos. Assim, quanto maior o volume de alimentos perdidos, maiores serão os impactos negativos para o planeta, como água e solo, e para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. As emissões de gases de efeito estufa são substâncias que causam o aquecimento global e a mudança climática. Elas ocorrem em praticamente todas as atividades humanas. Os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O dióxido de carbono, CO2, é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Já o metano, CH4, que tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior do que o CO2. E o óxido nitroso, N2O,
que tem um potencial de aquecimento 265 vezes maior do que o CO2. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os dados a seguir, com base no ano de 2020, longe de apresentar alguma novidade, são alarmantes e nos deixam perplexos. Enquanto 811 milhões de pessoas passam fome e 132 milhões sofrem com as ameaças da insegurança alimentar, 14% da produção alimentar, para o caso de frutas e verduras, perde-se mais de 20%. Isso mundial, equivalente a 400 bilhões de dólares, são desperdiçados todos os anos entre a colheita e a venda no varejo. Apenas 5 anos atrás, em 2019, 3 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial, não podia pagar por uma dieta saudável. Em termos gerais, desde 2014, ainda que lentamente, tem aumentado o número de pessoas afetadas pela fome. Ainda assim, a escala de perda de alimentos, para não perder de vista esse odioso problema, deixa qualquer um entre perplexo e estarrecido, uma vez que, numa conta geral, representa inaceitáveis 931 milhões de toneladas de comida, o equivalente a 321 mil maracanãs, que vão diretamente para o lixo. O problema é que isso, falando o óbvio, se repete todos os anos. O Índice Global do Desperdício de Alimentos da ONU, de 2021, com base de dados apurados em 2019, estima em 121 quilos o desperdício de comida per capita anual. No todo, são 17% da produção total de alimentos do mundo que terminam na lata de lixo, ou 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados de alimentos. Isso, para um comparativo ainda mais assustador, se alinhados, esses caminhões dariam a volta na Terra 7 vezes. Isso é para vocês verem o quão preocupante é o desperdício de alimentos no mundo. E como nós estamos com esse projeto com o intuito de ajudar a diminuir o desperdício de alimento no mundo, aqui vamos mostrar algumas dicas a como diminuir o desperdício e ajudar o nosso planeta a ser mais saudável e sustentável. Aqui estão algumas soluções para diminuir o desperdício de alimento. Planejar as compras semanais. Essa é uma dica básica para evitar o desperdício de comida, mas nem todo mundo faz. Planejar as compras semanais, especialmente de alimentos como frutas, legumes e verduras. Como são itens que tendem a estragar rápido, o ideal é fazer uma compra por semana, de acordo com as refeições que você pretende separar. Assim, você pode comprar o que realmente vai consumir. Para facilitar a organização da ida da quitanda, feira ou supermercado, escolha um dia na semana para planejar o cardápio e fazer a lista do que realmente precisa para as refeições. Evitar compras muito grandes. O hábito de fazer uma compra grande por mês ainda está presente na vida de muita gente. Porém, para evitar o desperdício de alimento, é fundamental fracionar as compras semanalmente. Para não gastar além do necessário e, se possível, planeje o orçamento destinado à alimentação e defina o limite semanal. Os itens não perecíveis continuam como itens do mês. Já os alimentos frescos e de duração mais curta vão para a lista da semana. Essa mudança ainda ajuda a economizar no orçamento da família, pois você pode comprar em uma feira mais barata da sua cidade ou aproveitar o dia de promoção no supermercado toda semana. Higienizar e conservar corretamente os alimentos. A maneira como armazenamos os alimentos influencia a sua duração. Por isso, outra dica para evitar o desperdício é higienizar e organizar corretamente cada item. Não descarte alimentos imperfeitos. Os alimentos frescos e recém-chegados à bancada são mais atrativos, porém não descarte os alimentos imperfeitos apenas pela aparência menos convidativa. Um exemplo bem comum é a banana madura. O segredo é aprender a identificar os sinais de que uma fruta, legume ou verdura estão realmente estragados para aqueles que estão apenas um pouco mais maduros. Reduzir o desperdício de alimentos em casa é uma das maneiras mais fáceis de reduzir o impacto climático, como verificar sua geladeira antes de comprar mantimentos para evitar compras com impulso. Se puder, compre alimentos frescos regularmente e reabasteça quando necessário, em vez de tentar obter quantidades precisas.